meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico, aquele nosso encontro semanal, onde nós procuramos trazer pessoas importantes, pessoas relevantes no nosso meio social e até que atuam além fronteira, mas que têm nexos de causalidade aqui com a nossa sociedade. É o caso do nosso convidado de hoje, que é o doutor, professor Lívio Andrade Vanderlei, que apesar de ser aqui das Alagoas, ele já se encontra fixado nas terras baianas já há um bom tempo. Nós vamos conversar com ele sobre isso. É professor da UFBA, da famosa Universidade Federal da Bahia, tem tantos grandes nomes que abriga ali naquela casa. Ele já está lá há um longo tempo. Ele é doutor e é professor da graduação e pós-graduação. Ele vai explicar aqui para a gente. O nosso convidado de hoje, ele é doutor em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Ele tem mestrado em economia pela Universidade Federal da Bahia e é graduado em economia pela UERJ. Então, é uma pessoa que tem já percorrido as melhores escolas do nosso país. E ele é professor coordenador do programa de pós-graduação em economia. Tem uma vasta publicação intelectual na área com dezenas de artigos e 9 livros. 9 livros já que tem a sua chancela. E é com ele que nós vamos conversar sobre diversos assuntos, muito principalmente dessa área enigmática que é a economia. Eu começo logo perguntando, Lívio, você está aqui de volta à terrinha, e eu já quero deixá-lo à vontade para uma primeira saudação aos nossos telespectadores e dizer a você que sinta-se em casa, como se você estivesse na sua casa, no alpendre da sua casa. E porque para nós aqui da TV Mais é uma honra recebê-lo. Você é daqueles que trazem brilho à nossa casa. Quero deixá-lo à vontade para uma primeira consideração sua para os nossos telespectadores. Tá bom. Boa tarde. Eu quero agradecer inicialmente o convite, pessoalmente, né, seu, do Dr. Jerônimo. Mas o agradecimento é nosso. Sim, mas veja bem, agradecer e também agradecer a própria emissora por me dar esse espaço para levantar algumas considerações sobre temas ligados, seja à área universitária, à área da formação do economista, e com isso esperar que essa conversa nossa tenha algum proveito para os ouvintes e agradecer a atenção também dos ouvintes no seu programa. Eu quero professor Lívio, permita-me chamá-lo de Lívio Vanderlei, okay. Professor Lívio Vanderlei. Eu quero te dizer que a população, a nossa população aqui, nosso país, eu acho que uma diminuta parte entende um pouco de economia, ou tem conhecimento de economia, porque para mim, por exemplo, sempre foi uma área enigmática. Eu ouço falar, preste atenção, mas a economia é um enigma. E eu gostaria que você, meu caro professor Lívio, primeiro desse um conceito do que é economia e fizesse uma análise crítica. Por que esse enigma? Por que que a população não consegue, a imensa maioria, eu digo médicos, advogados, engenheiros, eles não conseguem entender a economia na sua exata dimensão? Olha, falar em economia não é tão complexo como se apresenta no dia a dia. Por quê? Porque a economia ela nasce de um princípio básico das necessidades das pessoas, que é justamente a economia doméstica, certo? Toda atividade que você faz para justamente viabilizar a sua vida, você tem um processo, e esse processo tem um nome que se chama, você vai produzir alguma coisa. Você vai na casa, a dona de casa vai fazer uma comida, tem um processo que vai gerar uma comida, um produto. A questão é que, quando dá a conotação de economia, estou tentando explicar de uma forma mais simples, claro. No sentido mais social, envolve o quê? Se você faz qualquer coisa que transforma uma coisa em outra e gera um produto, e você troca por outro, você vende por outra coisa,
Aí você dá um conceito do produto econômico, não mais um produto para apenas satisfazer as suas necessidades. Produto econômico. Aí você introduz aí o princípio do mercado. Então, mercado. E a partir daí, o que é que acontece? A grande discussão de como deve funcionar a economia, ou seja, teleguiado apenas ou fortemente pelo mercado, ou buscar algum instrumento regulador para que esse mercado funcione de forma justa, ok? Aí você introduz o princípio do Estado na economia. E aí esse debate já temos um século que devemos ter mais Estado, menos mercado, mais mercado, menos Estado. Esse é o grande debate que estamos discutindo há mais de um século. Bom, não tem fim porque a ciência econômica, ela não é fruto de um pensamento, ela é fruto de variados pensamentos que está fundamentado em princípios de filosofia de vida. Portanto, existem determinados princípios que valorizam o quê? A individualidade, a competência e o bom êxito no mercado. Já existem outros princípios de filosofia de vida de que é necessário que se olhe não apenas o indivíduo, que ele seja eficiente e tenha a capacidade competitiva, e sim olhar a sociedade como um todo. Partindo do princípio de que não necessariamente e quase nunca todos têm igualdade de oportunidade. Daí há os pensadores que pensam que o Estado deve ter um protagonismo maior no sentido de regular e de, obviamente, buscar um equilíbrio no funcionamento da economia. Não sei se ficou claro para... O problema aqui, viu, professor? O problema é que a economia realmente, por essas variáveis, esses diversos elementos que interferem, por exemplo, vou tratar isso mais adiante, mas a corrupção no Estado interfere na economia. A questão do... Bom, eu quero aprofundar com vocês esse assunto, mas estou só dando um exemplo. A corrupção não interfere na performance econômica do Estado? Certo. Com certeza. Agora, veja bem, quando a gente faz a leitura, certo? Determinadas coisas, em tudo existe o real e o ideal. Em tudo existe o que é a realidade e o que é o ideal, correto? Então, veja bem, do ponto de vista ideal, tudo funcionaria perfeitamente, mas o ideal, na verdade, é inatingível. Você acha que é utopia? É uma utopia. É uma utopia, mas a sociedade, no meu ponto de vista, tem que buscá-la, ciente de que não vai encontrá-la. Certo? Tem que perseguir. Tem que perseguir, porque senão você cai num princípio do conformismo da imperfeição. Então, nós somos imperfeitos, a sociedade é imperfeita, o indivíduo é imperfeito, porém, ele tem que buscar a sua perfeição e a sociedade buscar. Então, quando você coloca o Estado nessa história, o Estado ideal, qual é o Estado ideal? É um Estado grande, máximo? É um Estado mínimo? No meu ponto de vista, o Estado ideal é o Estado eficiente. É um Estado eficiente. Então, partindo do princípio que se você busca um Estado eficiente, a economia não é isolada da ciência jurídica, a economia não está isolada das ciências exatas, a economia não está isolada das ciências sociológicas, enfim, todas essas áreas estão integradas. Por isso que existe o princípio da universidade. O que é universidade? É o quê? O estudo multidisciplinar. E dentro dessa multidisciplinaridade, temos a interdisciplinaridade, a interação. Então, vejam bem, a busca desse ideal, de um Estado eficiente, talvez a gente nunca consiga, certo? Nunca consiga. Tem-se o seguinte, aí aquela velha história, o Estado tem que ser forte, grande,
está atuando em todas as áreas. Se você vai para esse caminho, você cai no princípio do Estado puro. Todo Estado puro que se apresentou na história, ele se tornou estados totalitários e estados corruptos, certo? Todo Estado puro, então, portanto, esse objetivo não é um bom objetivo. O Estado mínimo é você deixar, obviamente, o mercado definir tudo o que quiser, segundo a sua lógica, mas dentro de um princípio de que nem todos têm igualdade de oportunidade, com certeza alguém vai ficar fora das benesses da economia, ok? Portanto, eu entendo o seguinte, que o princípio da corrupção que você colocou, isso é inerente à vida humana, porém, existem as instituições que vai combater isso. E uma das instituições é o Poder Judiciário. Meu caro professor Lívio, se eu disser alguma impropriedade, tudo bem. O ilustre professor, por favor, me corrija. Eu acho que a corrupção existe um patamar tolerável, mas chega um ponto que não se tolera mais. Veja bem. Porque já que a corrupção ela é inerente ao homem, ela está sempre associada ao homem, a corrupção existe aqui, existe na França, existe na Inglaterra, existe nos Estados Unidos, mas é um nível de corrupção tolerável. Eu não diria tolerável, eu diria o seguinte, um nível de corrupção em que as instituições não conseguem evitá-la, certo? Isso eu acho que é uma diferença, porque o ato de você tolerar e também o ato de você dizer que a corrupção é inerente ao ser humano, quando se fala isso, não é que todos os indivíduos, todas as pessoas... Claro que não. Claro que não. É no sentido de que o ser humano é falho. Claro. Entendeu? Mas já havia corrupção em Roma. Já havia na história, em toda a história existe. Agora, existe também uma questão importante, que é o seguinte, uma coisa o indivíduo, numa estrutura de Estado, ser corrupto. Um indivíduo, dentro de uma estrutura de Estado, a agir de forma corrupta. Outra coisa é a estrutura do Estado agir de forma corrupta. É muito diferente, certo? É muito diferente. Perfeito. Certo? O indivíduo, não, está aí, um dia ele será descoberto e responderá pelos seus maus feitos, correto? Agora, a estrutura é que é complicado. E, portanto, quer dizer, na história tem mostrado, eu posso citar exemplos, desde o mundo do século XX, do poder estatal, do Estado totalitário puro lá da Alemanha, da década de 30, como o Estado totalitário puro também da União Soviética, certo? Tinha muita corrupção, certo? Mas em termos de estrutura de Estado, certo? Agora, no mundo democrático, a marca da corrupção tem sido menos estrutural do ponto de vista do Estado, mas em alguns casos sim. Nós tivemos recentemente um caso da estrutura do Estado ser usada para esse tipo de coisa, ok? Agora, só a corrupção, do ponto de vista do poder público, se existe o outro lado também, que muitas vezes vem do setor privado também. Então, o que quer dizer? A corrupção não é inerente ao setor público, é inerente ao setor privado também. Que houve, inclusive, no Brasil agora recentemente, né? A Lava Jato mostrou isso. De empresa envolvido, né? Aquele brincamento altamente nefasto. Exatamente. Né? Agora, na minha opinião, é o seguinte, a base para dirimir ou atenuar esse mal, que é um mal social e político, eu entendo que passa pela cidadania. A cidadania só existe se houver uma base educacional boa, de qualidade, não é diploma. Certo. É o ensino básico. Dá uma consciência ao indivíduo. Exato. Desde a sua origem, no ensino básico de qualidade, essa criança se torna um adolescente no ensino médio e depois vai para o ensino superior com um grau de informação e capacitação e competência, ok? Tudo deve começar por aí, na minha opinião. Uma sociedade mais bem educada, ela obviamente sabe discernir
e analisar determinadas coisas que ela está inserida na sociedade. E, portanto, sabe julgar melhor, interpretar melhor. E, portanto, o que é que ocorre? Eu entendo que o grau desse mal, corrupção, nesse tipo de sociedade com cidadã, reduz. Não acaba, mas reduz. Você compara vários países hoje, como a Finlândia e outros países mais, que tem um índice de corrupção muito baixo, é ou não é? Mas existe, né? Mas sempre existe, zero não existe, porque o ser humano é defectivo, ok? Não é perfeito. Ô, meu caro professor Lívio, vamos evoluir aqui nessa conversa agradabilíssima, mas me satisfaça uma curiosidade minha e dos nossos telespectadores. Adam Smith foi o grande nome da economia? Você tocou num ponto que eu gosto muito. Primeiro, antes de Adam Smith já existia mercado, e mercado sempre existiu desde a antiguidade. Mercado. Vários pensadores antes de Adam Smith, foi na segunda metade do século XVIII, procuraram elaborar, conceber o funcionamento da economia. Aí você conhece desde o mundo mercantilista, a visão fisiocrática, etc. No meu ponto de vista, que eu estudei Adam Smith, tem dois livros básicos dele, todo mundo só conhece Riqueza das Nações, mas né? É um outro livro dele, Teoria dos Sentimentos Morais, que é a base filosófica e jurídica para entender a riqueza das nações, ok? Então, veja bem, eu sou do ponto de vista, e do ponto de vista científico, e do ponto de vista da inauguração do pensamento econômico, tudo começa, no meu ponto de vista, com Adam Smith. Por quê? Porque, primeiro, na sua filosofia liberal, ele criou uma filosofia liberal do ponto de vista econômico. Na sua filosofia liberal, ele cria uma figura que se chama o indivíduo social. É o indivíduo social. O que é o indivíduo social? O indivíduo social é aquele que só é feliz se o outro for feliz. Mas como é que eu vou ser feliz se o outro para eu ser feliz, o outro tem que ser feliz? Tem que ter um instrumento. E para Adam Smith, o instrumento é o livre mercado. É a troca. Então, o que quer dizer? Se eu tenho necessidade de algo, mas não posso gerar esse algo para mim, você tem essa capacidade e você precisa também do que eu posso gerar. Vamos livremente fazer a permuta e, com isso, se otimiza, se há um equilíbrio de bem-estar individual de cada um. Então, e mais ainda, Adam Smith inaugura a ideia de valor econômico, que até então não sentia ideia. Valor econômico, para ele, era o seguinte: quanto esforço a pessoa faz, diga-se o trabalhador, para gerar um produto, para satisfazer as necessidades dele e dos outros, e vice-versa, via mercado. Então, quando ele criou a teoria do valor absoluto, né? Valor trabalho absoluto. A teoria do valor trabalho justamente diz o seguinte: o valor econômico de um produto vem do processo produtivo. Depois outras teorias contrapõem a isso. Outras teorias, certo? Professor Lívio, o Adam Smith ainda está em voga hoje? Eu entendo que sim, está em voga hoje. Agora, não com a mesma roupagem. Por exemplo, o Adam Smith, ele tinha horror à competição imperfeita. E hoje o que impera no mundo é o que nós chamamos de competição imperfeita com base em concorrência monopolística. O que quer dizer? Falou em monopolística, a indústria automobilística, ela concorre com quem? Com a indústria automobilística, com produtos diferenciados, né? Marca de carro A, marca de carro B, etc. E então o que é que ocorre? Ocorre que não há, se você quiser produzir um automóvel, você não vai poder produzir, certo? Então há uma concorrência monopolista. Então, obviamente, que Adam Smith, ele é o primeiro degrau do princípio da liberdade de mercado, o primeiro degrau. Então, o princípio é mantido, porém, a realidade
funciona dentro do princípio do livre mercado, mas dentro de um livre mercado baseado numa concorrência com base em grandes monopólios e oligopólios. Professor Lívio, a Coca-Cola, ela entra no mercado imperfeito? A Coca-Cola, a indústria de refrigerante. Veja bem, a Coca-Cola, quem concorre com a Coca-Cola hoje e quem já ganhou da Coca-Cola? Que eu saiba, ninguém. Ninguém, certo? Então a Coca-Cola, ela não posso dizer que ela é um monopólio, porque temos a Pepsi-Cola, que é parecido, mas não consegue tomar o lugar dela, mas há uma concorrência. Certo? De qualquer forma, há uma concorrência. E também temos, aí saímos apenas da fórmula Coca-Cola, seja Pepsi ou Coca, como para os refrigerantes também, de uma maneira geral, os variados. Queira ou não queira, você toma uma Coca-Cola ou toma uma Guaraná. É ou não é? Verdade. Queira ou não queira, são bem substitutos. Ok? Portanto, eu entendo que nesse contexto da sua pergunta, a Coca-Cola é similar, junto com a Pepsi, com variados tipos de refrigerantes e outros mais, da indústria automobilística, similar. Concorrência de produtos diferenciados. O produto é o mesmo. O produto é o mesmo. É uma Coca-Cola com sabor A, uma Guaraná com sabor B, uma Pepsi com sabor C. E tudo é porque você acompanhar, até tomar um refrigerante. É ou não é? É verdade. Então, a mesma coisa da indústria automobilística. O produto é o mesmo, é carro, mas diferenciado. Exatamente. Meu caro professor Lívio, essa conversa está muito agradável e instigante, essa que é a expressão. É uma pena que realmente eu não posso acompanhar o seu raciocínio, porque eu não sou o que se chama de iniciado na área da economia, mas sou curioso e para mim é o quanto me basta. Como é que está a formação dos nossos economistas? E eu explico. O atual ministro da Fazenda, ele fala, por favor, ele fala de economia com uma facilidade, ele verbaliza com um sequenciamento que para um leigo parece lógico. Como é que está hoje a formação do nosso economista no Brasil? Você que está na cátedra. Certo, ok. Você falou a formação hoje. Hoje, dos nossos economistas. Primeiro, evidentemente que você vai fazer uma análise paralela com a universidade. Com a universidade, exatamente. E outra coisa é falar do ministro, né? Claro. Aí é melhor deixar para depois, certo? Mas ele é boa praça, né? Ele é boa praça. Eu conheço o Paulo Guedes desde a década de 80. Conheço ele no meio acadêmico. Não sou amigo dele. Ele já deu aula? Não. Eu não sou próximo amigo dele. Conheço no meio acadêmico, do qual já na década de 80, quando ele veio dos Estados Unidos, da Universidade de Chicago, eu até usei algumas entrevistas dele para aplicar nos cursos meus, etc. Ele era jovem, hoje ele está aí. Depois, se quiser, eu falo sobre ele. Certo? Agora, quanto à formação do economista, estamos num momento um tanto complexo. Recentemente, Papa Francisco gritou de lá, não foi? Você não está sabendo, né? Você está dando aula na graduação ainda? Já tem uns 4 anos que eu só dou aula na pós, mas eu sempre dei aula na graduação também. Certo? Porque é bom também você ter esses contatos com a juventude. Né? Eu não estou tendo dado aula na pós, porque eu sou coordenador da pós-graduação, já estou no 4º mandato e toma muito tempo. E eu dou duas turmas na pós-graduação, todo semestre. Meu caro professor Lívio, você tem viajado esse Brasil inteiro, né, dando aula, né? Não diria dando aula, participando de congressos, já fiz conferências, etc. Mas aqui agora você é chamado para dar aula, porque na sua condição de doutor, você... Quando eu vim, eu passei aqui, eu fiquei 1 ano aqui, eu acho que foi 2015, parece, não me lembro bem. Aqui na UFAL? Aqui eu fiz uma pesquisa aqui sobre Alagoas e dei um curso aqui, né? Na pós. Isso redundou num livro, não foi? Essa pesquisa ainda não, eles estão querendo redundar no livro. Essa pesquisa não, ela já está na internet, tudo, não tem publicado na internet, mas não em forma de livro. Por favor, continue. Viu? Mas sobre a formação do economista. Olha, a ciência econômica, ela nasce, como você bem falou, com Adam Smith,
e se criou o que Adam Smith, depois vem a Davi Ricardo e tantos clássicos, depois aparece um ponto de inflexão nesse mundo do livre mercado, que vai para a teoria neoclássica, que depois a escola austríaca, aí vem aqui Hayek, tanto aí, depois paralelamente aí vem uma reação oposta a Marx, etc, tal, Keynes, enfim, tem um mundo aí de pensadores e de percepções de como encarar o funcionamento da economia. Todos respeitáveis. Todos respeitáveis, obviamente divergente em alguns, mas todos respeitáveis, certo? Então, isso é o que nós podemos chamar de o pensamento econômico, o aprendizado da economia como uma economia política, como uma economia política. A economia nasceu como economia política. No momento atual, diante justamente de um pensamento do qual tenta desvincular a economia da economia política, hoje a economia ela está, paralelamente com a presença da tecnologia, certo? A economia tem um outro vetor agora que está se passando para o que eles chamam de economia aplicada, que é tentando vincular a economia como ciência pura, certo? Ciência pura. Então, o que quer dizer? Então, hoje, a formação do economista está tendo um conflito dentro das universidades. Os pensadores que optam pela sua base originária de olhar a economia como uma economia política, e outros mais pragmáticos que operam muito em cima de modelagem matemática e que você opera com aplicativos hoje, que todos têm aplicativo, e faz as devidas simulações. Bom, eu me posiciono aí como, apesar de ter uma formação mais do lado da economia política, eu entendo que as duas coisas podem caminhar juntas. Por quê? Porque o instrumental matemático e econométrico ele é muito útil para você fazer algumas avaliações, certo? Sobre determinados fenômenos. A pena é que usar esse instrumental sem uma base teórica, seja qual for, fica pobre. Certo? Fica pobre, certo? Então, o que é que acontece? Hoje a formação do economista está sendo dessa forma. Agora, em termos de resultado quanto à competência dos formandos, aí é um outro problema, não tem nada a ver com a formação. É uma questão de... A competência, acho que é individual, de aluno para aluno? Veja bem, aí é uma questão que o poder político interfere na formação também. Na formação acadêmica? Se interfere da seguinte forma: na medida em que você reduz o rigor desde o ensino básico e vai até a universidade, criando facilidades, é óbvio que o padrão cai. A qualidade cai. E eu quero dizer que eu sou professor há 40 anos, na universidade e circulo, conheço bem. Eu quero dizer, dos anos 2000 para cá, a qualidade caiu bastante. Pelo amor de Deus. Caiu. Por que caiu? Porque, isso é péssimo, né? Porque não, com suas grandes exceções, que tem, óbvio, né? Sempre tem, mas o estudante de hoje, tirando as exceções, ele chega com uma capacitação menor do que os de antigamente, certo? Eu sou de um tempo que no meu tempo era primário, secundário e científico. Eu sou de um tempo que para eu entrar no secundário eu tenho que fazer uma redação. E confesso, quando jovem eu sofri. Entendeu? Para fazer uma redação no quarta série primária. Nós somos uma geração muito próxima. Eu sou de uma época, eu digo isso, os mais novos não entendem, em que nós fazíamos um vestibular
para sair do primário para o E ginásio. não é isso que eu estou dizendo, a redação era uma redação. Não fazia, chama-se exame de admissão ao ginásio. É exame de admissão, E outra coisa, exatamente. muita gente ficou por ali. Ficou por ali. Se enganchou, passou 2, 3 anos Não, ali. eu sofri para passar, eu me lembro bem, entendeu? Na admissão ao ginásio, Sim, admissão ao ginásio, eu sofri. eu porque fiz aula particular. Mas foi depois, viu? Então é o seguinte... Leonilson, você lembra de um livro chamado Gaspar de Freitas? Gaspar de Freitas, Você lembra? vagamente. Era um livro de né? matemática. Matemática, né? O meu pai comprou para Sei, mim, sei. para eu aprender. Regra de 3, a gente fazia Regra de aquilo. três. Regra de 3, rapaz. Pega um aluno de universidade para fazer uma regra de 3 composta, não sabe. Mas peraí. Não sabe. Mas é bem, o cara está saindo do primário. Sei. Regra de 3, Sei. proporção, razão e proporção. sei. A gente aprendia aquilo. Então, o que quer dizer? Eu ouvi isso, mas isso é um processo de longo prazo, que foi deteriorando. Isso aí talvez tenha alguma explicação. A população foi aumentando, né? Essas coisas todas que influenciam, certo? Outra coisa também, eu sempre defendi o fortalecimento do ensino básico. E se você não fortalece o ensino básico, não adianta você criar tanta universidade, certo? Você está apenas dando um empurrãozinho nas pessoas para ter um diploma e, obviamente, ter algum grau de informação, óbvio que adquire, não é? Maior grau de informação, mas a questão, você sai um engenheiro, você sai um médico, sai um economista, de repente você tem um grau de informação maior, mas não sai com a competência Você não acha que o devida. mercado depura, não? Eu acho que depura e vai depurar cada vez mais agora nós estamos no mundo, não sei se você conhece essa linguagem, 3.0, que é o mundo da programação, né? Nós estamos no mundo da terceira revolução tecnológica, que é a programação. E já estamos abrindo a cortina para o mundo 4.0, que é o mundo da robotização, certo? Então, o que quer dizer? Isso não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. No livro de Davi Ricardo tem um capítulo sobre maquinaria, justamente o desemprego tecnológico do século XIX, correto? Portanto, coisa previsível. É previsível, só que o problema é que essa atual tecnologia com base no chip, né? Chip, ela reduz a demanda de postos de trabalho brutalmente. E em todos os setores da economia, em todos. No passado, não. Aqui reduzia o posto de trabalho, mas essa atividade com maior nível de tecnologia estimulava a criação de novas atividades que geravam emprego. Então, o efeito líquido de desemprego era bem menor. Hoje é um problema sério. Problema sério, né? É um problema sério para alocar essas pessoas. Já está se falando na Europa em renda mínima. Na Europa. Que vai afetar o mundo inteiro. Lógico, os países subdesenvolvidos, como o Brasil e outros mais, vai ter um impacto maior. Mas em termos quantitativo. Agora, a Europa já está pensando no futuro, talvez tenha que ter renda mínima. Para todo mundo, todo cidadão, porque nem todo mundo vai conseguir se alocar. Eu sei, eu tenho conhecimento que na Espanha, eu não vou muito longe, na Espanha já está assim. Por exemplo, uma enfermeira, ela trabalha 6 meses e 6 meses dá vaga para outra pessoa. Certo. Repare. Na Suécia, aquela empresa conhecida como Volvo, né? Sim. Isso não é novo, isso já foi desde a década de 90. Empresa automobilística. Mas veja bem, a realidade é diferente da nossa. Ela adotou, já na década de 90, um modelo de gestão que é o turnover. Turnover, o que quer dizer? É rotatividade de mão de obra. Rotatividade de mão de obra. O que quer dizer? Como a mão de obra dele lá tem alta produtividade, o que é que acontece? Em vez do trabalhador, o operário, né, trabalhar 8 horas, não, vamos trabalhar 4 horas ou 3 horas, né? Certo? Porque a produtividade dele é tão alta que não há necessidade dele ficar 8 horas. Por quê? Porque se ele ficar 8 horas, muita gente fica desempregada. Então, eles fazem vários turnos, certo? Então, o que quer dizer? Eu trabalho 3 horas ou 4 horas. Mas o ganho diminui. Diminui o tempo de trabalho, mas por quê? Porque a produtividade é alta. Sim, mas ele vai ganhar menos também. Não, ganha de acordo com a produtividade. Exatamente. Porque a questão é o seguinte, a base de tudo é produtividade. Se você aumenta a produtividade, reduz custo para a empresa.
certo? Em termos de eficiência, ok? E o produto é de melhor qualidade e, obviamente, o preço é mais competitivo, ok? E aí, obviamente, você vende mais, certo? Então, você vende mais. Agora, a mão de obra, a questão é o seguinte, a tecnologia valoriza o salário, mas extrai, retira a massa salarial. O salário é o valor de quanto você ganha. Por exemplo, se você é mais competente do que eu, você ganha 10 mil e eu vou ganhar 5 mil, certo? Ok? Perfeito. Então, aí nesse emprego eu estou fora, você está dentro, você vai ganhar 10 mil. Agora, sem a sua competência e sem a tecnologia do que você vai operar, antes a empresa tem que completar quanto? 10 funcionários a 5 mil. Isso aí é mais caro para ela. Está entendendo? Então, entende ela completar 10 a 5 mil, contrata um com maior produtividade, paga 10 mil. Valorizou o salário, concorda? Claro. Certo? Mas a massa salarial, que é a quantidade de empregados, fica fora. Está entendendo? Certo? Então, o modelo uma calcariana, que é da Volvo, ele faz o quê? Reduz o tempo, paga melhor e vai aumentando produtividade e vende mais, enfim, aí é a questão do mecanismo do mercado. Cara, professor Lívio, eu ia tratar desse assunto antes um pouco, mas aproveito e não posso deixar passar. Na minha área, das ciências jurídicas sociais, nós temos aqui hoje uma quantidade de universidades, de escolas formadoras, de operadores do direito, eu acho uma coisa insensata, eu acho um despropósito. Estou sendo sincero, estou sendo franco, vou morrer e não vou aceitar isso. Porque eu acho que há uma questão de você perscrutar o mercado. Não pode ser assim, rapaz. O mercado comporta isso? Não comporta, então não tem como você criar uma universidade. Mas em contraprestação, eu tenho também dito, e sem medo de errar, a escola até forma um indivíduo. Mas ele não consegue se manter no mercado. Essa é a questão. Na economia também existe isso? Eu sou da opinião que sim também, na economia. Veja bem, a questão é o seguinte, é de foco. Muita gente se formam, isso também não é uma coisa recente também, já vem no seguinte, se formam, mas muitas vezes não vai exercer a profissão. Sim, tudo bem. Muitas vezes a pessoa já está empregada, se forma para adquirir um grau maior e ganhar um pouco mais. Mas hoje você verifica que a juventude que está chegando, por exemplo, no curso de Direito, é uma juventude que precisa sobreviver. Exatamente, mas se vai ter espaço e mercado, é um problema. Porque, quer dizer, não eu acho que há um equívoco, na minha opinião, um equívoco de pensar que uma nação, ela tem que, quanto mais universidade, melhor. Eu não penso assim. Eu penso com mais formação do jovem e para gerar um cidadão melhor. Então, o que quer dizer? Porque todo mundo, no Brasil de uns tempos para cá, todo mundo é doutor. E o curso técnico que ninguém valoriza aqui que deveria ser mais valorizado, deveria ser muito mais valorizado. E o curso técnico no Brasil tem uma tradição que é boa, tem uma tradição que sempre foi boa, mas nunca foi valorizado. Olha você vê como é uma contradição. O curso técnico sempre foi bom, mas nunca foi valorizado. Eu acho que é a nossa cultura lá, que vem de Portugal, aquela cultura de todo mundo ser doutor. Todo mundo quer ser doutor, certo? Meu amigo, então, quer dizer, o Brasil já pensou, todo mundo tem que fazer universidade, mestrado e doutorado. Se você não lembra, de uns 20 anos para cá, multiplicou o curso de mestrado e doutorado. Toda esquina tem um, certo? Está da cara que isso não é, na minha opinião, a política correta. A produção acadêmica sai debilitada. Exatamente. Óbvio que sai, certo? Então, vejam bem, eu acho que houve um equívoco no alvo. O alvo era mais os jovens, era mais o ensino básico. Por exemplo, se há 10, 15, 20 anos tivessem feito um projeto de ensino básico de qualidade, porque de quantidades eles fizeram. Começou no governo FHC. Fizeram. O que quer dizer? Eu costumo até dar o seguinte exemplo. Suponha que você morava aqui no Brasil no início da década de 90,
morava aqui no Brasil, Natal. E você olhava a estatística das matrículas do ensino brasileiro, básico, médio e universitário e curso de pós-graduação, você ia ver lá que tinha muitos espaço em branco, quer dizer, né, não tinha tanta gente, não, certo? Você volta, vai embora, vai para a Sibéria, vai para um lugar que nunca mais ouviu falar o nome do Brasil. Só que você volta hoje para o Brasil e vai olhar esse mapa de matrículas em todos os 3 níveis de ensino e você vai ver que está cheio de gente. Está cheio. Aí, ó, então, o Brasil fez uma revolução na educação, concorda? Fez sim, em termos quantitativos, certo? Mas não fez em termos qualitativos. Pelo contrário, em termos qualitativos, caiu. Então, houve um equívoco. Na minha opinião, criou-se lá atrás, nem me lembro bem os detalhes, que não se podia reprovar mais menino, né? Não é isso? Então, quer dizer, houve algumas coisas que, na minha opinião... Um percentual de reprovação. Percentual, a partir daquilo ali, a deficiência era do professor. É do professor. Então, veja bem, eu entendo que houve um equívoco nisso aí, e depois multiplicação de faculdades, universidades, pós-graduação de todo gosto, é ou não é? Em São Paulo, já existe, eu vou falar na minha área, existe faculdade de direito que você tem que ir fim de semana só. Sábado e domingo, só esculhambação. Eu tenho uma pessoa lá em Salvador que uma vez ele se inscreveu numa faculdade, não vou dizer, né? Numa faculdade e para fazer a prova, para entrar, e ele não foi fazer a prova. Depois a faculdade chamou ele para entrar. Verdade isso? Verdade. O meu caro professor Lívio, meu caro professor Lívio, uma história aqui. Sim. Aqui é há um núcleo familiar que existe 5. Sim. 5 formados em direito, 5. Sim. Aí outro dia ainda um desses 5, são 3 mulheres e 2 homens, houve uma colisão de carro e daí ligou para casa, chama um advogado, chama um advogado. Pô, eles não são não? Pai, chama um advogado, rapaz. Aí você vê a deficiência. Sim. Vamos fazer uma pausa rapidinha. Ok. E ainda há muitos assuntos, eu quero provocá-lo sobre outros assuntos para a gente levar as suas análises críticas, que são muito importantes para todos nós. Tá bom. Sempre lhe agradecendo. Obrigado. Meus caros telespectadores, rapidinho, uma pausa brevíssima e voltamos em seguida. Muito obrigado.